Aleluia, louvado seja Deus essa noite, louvado seja Deus nesse dia. Boa noite, povo de Deus, que o Senhor abra nossa mente nesse momento, para que nós venhamos meditar na palavra do Senhor, amém? A palavra de reflexão essa noite está em Crônicas, capítulo 30, versículo 8, vamos ler em nome de Jesus, diz assim, amados. A palavra de Deus diz, não endureçais agora a vosso serviço, como vossos pais. Dai a mão ao Senhor e vinde ao seu santuário, que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Porque em vós, convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que levarão cativos e tornarão a esta terra, porque o Senhor vosso Deus é piedoso e misericordioso e não desviará de vós o seu rosto, se vos converterdes a Ele. Amém. Louvado seja Deus que nos ensina através da sua palavra, palavra forte, palavra tremenda. Na maioria das vezes nós é que nos fazemos de desentendido, porque a palavra de Deus ela é bem clara. Ela diz que não endurecemos o nosso serviço como nossos pais, mas que nós venhamos dar a mão ao Senhor e ir ao santuário do Senhor para sempre e servir a Deus. Deus, Ele quer que nós sejamos servos dEle. Deus, Ele quer que nós obedecemos a sua palavra e não nos endurecemos em praticar os seus mandamentos, não nos endurecemos em praticar os seus mandamentos, a sua doutrina. Porque o Senhor, amado, Ele diz que santificou o seu santuário para nós. Amém? Então nós temos que fazer a vontade dEle, dar a mão ao Senhor e se juntar ao Senhor para que a ira dEle se desvie de nós. Porque na nossa teimosia, no nosso pecado e rebeldia, a ira de Deus vem para nossas vidas. E Ele diz, segura a minha mão, vinde ao meu santuário, seja servo, não endureceis o vosso servir, para que a minha ira se desvie de vós. Porque se vos convertendo ao Senhor, os vossos filhos acharão misericórdia. Palavra tremenda. Amados, hoje em dia as pessoas não querem pagar preço, não querem servir de bom grado, querem só na bonança, querem só o que é bom, né? E Deus está falando, às vezes Deus tem algo em nossas vidas, Deus tem propósito em nossas vidas, Deus nos chamou para algo. Por isso é que Ele diz, não endureceis o vosso servir. Ele pode ter te chamado para pregar a palavra de Deus, ou para louvar, ou para falar do seu amor, para alguma coisa Deus te chamou. Deus tem um chamado para a tua vida, mas tu tem resistido, não tem ouvido a voz de Deus, tem resistido nas suas próprias concupiscências, e isso faz com que a ira de Deus venha sobre a tua vida, porque a palavra de Deus diz, dai a mão ao Senhor, vinde ao santuário, obedecei os meus mandamentos, te converte dos teus maus caminhos para que teus filhos haja misericórdia sobre a vida deles, para que haja misericórdia sobre a tua vida e para que a ira de Deus se desvie de vós. Porque a palavra de Deus diz, amados, que quando Deus se apieda de nós, Ele é misericordioso para nos perdoar e desviar a sua ira de nós, se nós nos convertermos a Ele. Então é necessário que haja uma conversão, é necessário que obedecemos a palavra de Deus, porque senão só colheremos a ira de Deus sobre nossas vidas, até, amados, cairmos na cilada do inimigo que prepara as armadilhas para ceifar vidas. Amém? Então a palavra de Deus nos ensina, ouve aquele que quer, pratica aquele que quer, porque Deus tem nos ensinado. Se você tem um chamado, tem resistido pelo seu pecado, suas próprias concupiscências, vai continuar vindo a ira de Deus sobre a tua vida. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que dar a mão ao Senhor, mas é dar a mão a Ele de verdade. Não é só dizer, Deus, eu estou aqui, mas eu quero viver o meu pecado e as minhas vontades.
Não. Assim como Jesus Cristo veio a essa terra e abriu mão da sua própria vida para nos dar esse direito, nós temos que abrir mão do nosso ego, das nossas vontades, do nosso pecado, do nosso eu, dar a mão ao Senhor, nos converter para que a ira de Deus venha se apartar de nós. Temos que pagar o preço. Amém? Pai, nós oramos essa noite, toma nossas vidas, nos livra de todo mal, Senhor. Toma nossas vidas nas tuas mãos, nos permita, nos conceda uma noite de descanso e dá entendimento da palavra a teus filhos, em nome de Jesus. Amém, amados? Fica na paz do Senhor e tenha todos uma boa noite. Glória a Deus.